consegue só trabalhar com aquilo que tu deveria, para tu ter prosperidade econômica, para tu ter desenvolvimento. Tu é obrigado a enfrentar uma pauta de guerra cultural, né? De guerra de narrativas, porque os fatos existem, mas a distorção domina. E a gente está aí nessa luta inglória de um marxismo que migrou da luta de classes para o marxismo de formação identitária, né? São a formação das identidades, que eu tenho as ONGs, é mais importante a cor da tua pele, ou o que tu faz sexualmente, do que o mérito, o estudo ou quem tu é. A gente vive nesse momento. Isso tudo tem um propósito, tá? A gente escolheu esse tema aqui e eu gosto de dizer isso aqui, ó. Isso aqui não é teoria. Eles usam esse termo. New World Order. Eles usam este termo. Há 20 anos atrás, isso podia ser teoria. Hoje não é mais. Hoje é fato. Eu vou trocar o computador de lado aqui para ficar mais pertinho. Hoje isso é fato. E é uma agenda nova no ambiente, é uma agenda nova na educação, é uma agenda nova na família. Uma nova agenda. A nova ordem mundial é uma nova agenda. Que ela não vai ser construída pela sociedade de baixo para cima, como normalmente ela é. Ela é uma agenda imposta. É uma agenda imposta que utiliza muitos mecanismos cognitivos e mecanismos que fazem parte da teoria de formação e manipulação de opinião pública, que um deles envolve a famosa janela de Overton, que é tu pegar um tema que tem uma absoluta discordância e ao longo dos anos tu ir fazendo as pessoas mudarem de opinião, até que aquela absoluta discordância se transforme numa absoluta aceitação. E vocês peguem qualquer dos temas que estão na pauta em voga hoje e vocês vão ver essa trajetória nos últimos 30 anos. Desde a repulsa da sociedade até uma repulsa a quem não aceita. E a agenda, ela é radical. Ou tu aceita ela, ou tu vai ser cancelado. Porque é uma agenda fascista. Aliás, eu ouso dizer, é uma mescla da agenda comunista com a agenda nazista e a agenda fascista. É a pior coisa que a gente já viu no mundo, que é a mistura de todo o autoritarismo contra a liberdade. Tá? Você vê com clareza, na área da educação, mega empresários, que nunca ligaram para isso aparentemente, investindo milhões para comprar redes completas de educação privada e mudar o ensino, mudar o plano pedagógico, implantar os preceitos da Agenda 2030. A gente usa os preceitos da Agenda 2030 porque eles estão escancarados. E se vocês lerem eles, à primeira vista, como tudo que vem embalado nessa agenda é cavalo de Troia, à primeira vista parece uma coisa boa. Promover a igualdade entre as mulheres e os homens. É ótimo. Né? Direitos iguais. Ótimo, maravilha. Fim de todo o preconceito em relação à identidade sexual. Sempre fui uma defensora da liberdade de escolha de cada um. Não tem nada a ver com o que vocês fazem entre quatro paredes. Mas essa agenda não é uma agenda de respeito às individualidades. É uma agenda coletivista. De se você não se adapta, e não basta você aceitar o outro, você tem que propagandear o que o outro faz, você tem que defender aquilo e transformar numa bandeira política e ideológica. Você tem que virar um militante da causa. A questão com esse senhor é a seguinte, por que ele está aí olhando para vocês? É que tudo isso parece bom, entendeu? Há 15 anos atrás, e eu vou ser absolutamente sincera com vocês, eu não tenho motivo para esconder, até porque me faltava conhecimento, me faltava literatura, como faltava a muitos de nós no Brasil. Eu era muito mais liberal que conservadora, porque os meus preceitos na economia estavam todos aqui. Né? Livre mercado, liberdade de empreender, a lei vale igual para todos, que é uma grande mentira, não é? E aí eu me vi num ponto de reflexão. Só a economia, ela não vai mudar o mundo e ela só vai piorar as coisas. Se a gente não tiver uma agenda cultural, nós vamos perder essa batalha, porque nós vamos virar meros consumidores
e meros empregados de um sistema que não nos quer protagonistas. Isso é fato. E aí tem umas coisas que tu começa a pensar assim, né? Tô pensando com a minha cabeça de 15 anos atrás, tá? Mas veja bem, por que os grandes capitalistas do Fórum Econômico Mundial iam querer fazer isso? Tanto controle, eles são todos monopolistas, gente. Vocês precisam entender que esses são senhores dos monopólios. Querem que você não tenha nada e seja feliz. E isso é distópico, né? Se a gente não vai ter nada em 2030, isso é uma frase oficial do Fórum Econômico Mundial, alguém vai ter e vai alugar para nós, né? Aí, ó, são eles. Alguém vai ter. Como você faz com que uma massa de bilhões de pessoas no planeta não tenha nada e seja feliz? Olha, eu vou falar uma coisa um pouco especulativa, mas vendo uma ideia tão absurda e estapafúrdia como essa, eu só posso pensar que é suprimindo quem pensa diferente. Suprimindo de todas as formas possíveis. Suprimindo fisicamente, materialmente. A mentalidade deles é tecnocrata. Eles querem tirar o poder de quem foi eleito. Isso a gente vê claramente no Brasil. A tecnocracia é isso. Tira o poder dos governos, dos representantes eleitos pelo povo e passa para uma elite tecnocrática, burocrática, estatal, de gente que se preparou a vida toda para controlar os governos. O Deep State, em outras palavras. Se vocês forem analisar quem é a composição do Fórum Trilateral Econômico Mundial dos últimos 30 anos, são pessoas ligadas aos dois grupos que eu mostrei antes. Ou é o Davos que indica, ou é o Clube de Bilderberg que indica. Essas pessoas estão presentes sempre no controle dos grandes bancos internacionais, das grandes economias mundiais, com todo o segundo escalão a indicação deles. Não é o presidente que manda, em nenhum país do mundo mais. É a elite tecnocrática que, na Europa, fez o grande laboratório deles através da União Europeia, onde a sede era em Bruxelas, e onde os tecnocratas de Bruxelas mandam os presidentes de todos os países da União Europeia. A tecnocracia é o socialismo 2.0. E aí eu li uma análise muito interessante, que ela dizia o seguinte, tá? Aí tem algumas das coisas que eu já falei. A destruição da fé, porque obviamente não tem espaço para isso aqui. Você só pode acreditar no pai-estado. Só no pai-estado, naquilo que te mandam fazer e te determinam. Se tu tem uma fé, tu já tá desobedecendo de alguma forma, tu questiona. Não pode ter fé. Estado é o grande pai. E aí você vê o seguinte, essa frase, ele tem o prazer e o privilégio de assinar, tá? You own nothing and you'll be happy about it. Isso é uma frase distópica. Parece uma piada, mas não é. Esse é o que eles querem da gente. E esse é o objetivo para 2030. 2030, gente, está a 8 anos de distância. É nada. Nada. 8 anos de distância. Eles aceleraram essa maldita dessa agenda. Tá? Por que eu digo que a tecnocracia é o socialismo 2.0? Porque eles têm um grande plano. E eu vou falar uma coisa que talvez muitos de vocês não tenham escutado ainda, que é sobre o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É uma união muito benéfica, né? Que vai nos trazer mais saúde, uma longevidade, mas é uma união do homem com a máquina. É uma união das pessoas com a alta tecnologia, com a nanotecnologia, com tudo aquilo que possa melhorar, né, o nosso desempenho mental, cerebral. Nossa, eu falo uma coisa dessa pro meu filho que tem 17 anos, ele vai ficar louco, ele vai achar maravilhoso. Né? Ele, quando era criança, queria ter braços de ciborgue, coisas assim. Mas no socialismo 2.0, você elimina o problema central do comunismo. Por que o comunismo fracassou? Além da questão de que eles só sobrevivem... Ele escreveu esse livro também. Esse livro, para mim, é um dos maiores mistérios da pandemia do Covid. O Covid começou quando? Na virada do ano de 2020 para 2021. Foi isso? 19. De 19 para 21, a gente começou a ouvir os primeiros casos entre novembro e dezembro. Aí janeiro, fevereiro já estava aqui.
O livro estava pronto em fevereiro. E ele deu várias entrevistas sobre esse livro, dizendo que isso aqui era uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de fazer um reset. E o que é um reset para eles? É jogar fora tudo aquilo na sociedade que eles acham que não funciona e ter uma sociedade melhor, centralizada, com uma obediência à Organização das Nações Unidas, que obedece a esses caras, por óbvio, né? E que vai permitir que a grande singularidade aconteça, que é a Revolução 4.0. Eles precisam do grande reset para viabilizar a Revolução 4.0. E a Revolução, Thelma, que não é o cara corruptível do sistema comunista que vai te julgar, é a inteligência artificial através do reconhecimento facial. Vocês acham que se não fosse um poder supremo absolutamente controlador, eles teriam conseguido prender durante mais de 30 dias 15 milhões de pessoas dentro de casa em Xangai? Que sistema é esse? Que sistema é esse que chega dois caras com uma solda a porta do teu edifício por fora, tu fica preso com os teus filhos sem comida, mas tu não sai, tu não desobedece, tu não derruba a porta. Por quê? 15 milhões de pessoas. Quantos soldados vocês acham que tinham? Porque tinha um drone, Thelma. E se tu abrisse a janela da tua casa ou fosse pra sacada tomar sol fora daquele horário que era permitido, o drone te fotografava e todos os teus bens ficavam bloqueados no banco. E tu não ia receber comida aquela semana. Não esquecendo que tu tá trancado dentro de casa, com a porta soldada, e que tu depende do governo para comer. Depender do governo para comer é o fim de toda a liberdade. É a obediência extremada. E é isso que acontece na China. Olha aqui, eu queria que vocês conseguissem ler isso aqui, eu posso mandar depois. Isso aqui é a escala do crédito social na China, tá? Isso aqui, ó, quando tu começa a ter o nível mais alto que tu atinge, de ser do partidão, amigo do grande rei, né? Do grande presidente, papai Estado, até aqui onde só cabe uma coisa pra ti, te mata. Porque tu não tem mais nada, tu já tá marginalizado, tu já perdeu tudo, tu não tem direito. Eles estão mais ou menos nesse estágio aqui, eles já te tiram todo acesso à saúde. Tá? Eles estavam treinando isso na China, mês passado, com a seguinte política, meus amigos. Eles estavam tentando evitar que acontecesse uma revolução juvenil universitária. E aqui eu quero deixar só uma coisa no ar para vocês. Wuhan era a maior cidade universitária da China. 11 vezes maior que Porto Alegre, 11 milhões de habitantes. Wuhan, na época que começou a revolução dos guarda-chuvas em Hong Kong, com os jovens e as pessoas que não queriam voltar a se submeter ao sistema comunista, se rebelaram, Wuhan se rebelou também. 2 meses depois começou a pandemia de Covid e Wuhan fechou. Fechou. E vocês sabem o que aconteceu depois, mas o que a gente não sabe é o que aconteceu lá dentro. Eu sei que não se fala mais em revolução estudantil, nem relevante contra o socialismo dentro da China. O que está ali dentro? Ou seja, isso é uma coisa ampla, isso é mais um instrumento de controle. Aqui é a cobiça mundial. Última terra a ser desbravada. Os americanos gostam de dizer que o Alasca é a última fronteira selvagem. Não é. Isso aqui é a última fronteira selvagem. Isso aqui são milhares de quilômetros de lugares onde ninguém botou os pés. Com as maiores jazidas de tudo que vocês possam imaginar. Que já se sabe que tem gigantescas reservas de petróleo embaixo. Assim como outros minerais, fertilizantes. Aliás, matéria-prima para fertilizantes. Que graças a Deus a gente vai ter como plantar o ano que vem, graças ao acordo que o Bolsonaro fez com o presidente Putin antes da guerra da Ucrânia. O Brasil não passa fome. Nós temos condições de viver, se a gente quiser, só com o mercado interno. Se fosse o caso, não é o que eu defendo, tá? Mas nós somos autossuficientes, coisa que nenhum outro país do mundo é. O Brasil é autossuficiente em tudo. Isso. E a gente tem para exportar, e tem para comer, e até para botar fora, infelizmente, mas tem.
A resistência que eu digo que a gente tem que ter, em primeiro lugar, é a informação. A gente precisa saber que isso está acontecendo. A gente não pode permanecer alienado. Aqui a maioria das pessoas já tem um grande conhecimento sobre isso. O problema são as pessoas que nos cercam. Tá? E cada dia que passa, mais gente está se dando conta, mas eles precisam, como é que a gente diz, sair off-grid, sair do sistema. Sair do sistema de desinformação da grande mídia. Tá? E a gente precisa se informar em outros canais. Em canais com credibilidade, às vezes buscando mais de um ponto, mais de uma fonte, mas vendo, as coisas estão na nossa cara, elas não têm como ser escondidas mais, a gente vive num mundo completamente conectado, onde a informação está disponível, e a gente sabe quem são os nossos inimigos, e a gente sabe quem são os maiores inimigos deles, são os conservadores e a direita. Por quê? Porque nós preservamos tradições, porque nós preservamos a família, porque nós preservamos a pátria, porque nós preservamos a cultura, os nossos regionalismos. Tá? Nós não queremos ser absorvidos por uma massa ignóbil, coletivista, mundial, que vai nos dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente pode pensar, o que a gente não pode. É a luta derradeira da liberdade contra o autoritarismo. Eleitas, que gente que tem rabo preso seja eleito, que gente que é do sistema seja eleito. Tá? Essa é a questão. Mandar para casa ou para cadeia aqueles que precisam ficar em casa ou na cadeia. Não tem gente muito boa, mas é minoria. Tá? E tem todo um esquema muito bem aparelhado, de gente que está lá controlando há muito tempo. Às vezes tem excelentes políticos eleitos, mas o controle da comissão está todo na mão ainda do Renan Calheiros ou do Romero Jucá, que mesmo não estando lá, continuam com o poder. Tá? Não precisa estar no poder para manter o poder. O José Dirceu nos mostrou isso muito bem. Tá? Então a gente precisa fazer isso, gente. E aqui nós todos temos uma responsabilidade dobrada, porque nós temos a informação e a gente tem a responsabilidade de passar ela adiante. Tá? Nós temos que fazer. Isso é uma missão. Tá? É muito mais fácil ficar em casa fazendo aquilo que a gente gosta, curtindo os nossos hobbies. Mas daqui a 8 anos a gente está em 2030. E se a gente quer que as nossas futuras gerações tenham uma vida minimamente livre e não vivam naquele mundo distópico do Klaus Schwab ali, que tem gente como Eduardo Leite que acha a coisa mais linda do mundo, tá? E ele tem orgulho de dizer que estudou na escolinha do Klaus Schwab junto com o Trudeau, tá? Estudou juntinho com eles lá, fez o cursinho deles lá, né? Então, assim, ó, a gente precisa estar atento em relação a isso. Quanta gente que eu conheço, gente que eu respeito, que cai na lábia do Leite, acha ele maravilhoso. Gente, esse cara é pior que a esquerda. É pior que a esquerda, a gente sabe quem vai fazer. Esse cara, ele é o globalismo 2.0. Ele é filhote do Klaus Schwab. Ele vem para trazer a Agenda 2030 acelerada no Brasil. Tá? E aí, essa é a briga. Essa é a grande briga da esquerda internacional. A esquerda raiz de PCO, eu mesma sigo um perfil que diz assim, estou cansada de concordar com o PCO. Porque o PCO, apesar de ser completamente loucos, né, partido da causa operária, eles são os únicos que detonaram com o Supremo Tribunal Federal a ponto de perder as contas deles. Disseram que era um absurdo, que era uma barbaridade, a perda de liberdade, a censura, a perseguição política. Eles falaram tudo isso. Então, há uma briga entre a esquerda tradicional da luta de classes, essa mais primitiva, e essa esquerda identitária, que vem com a defesa dos movimentos sociais, se passa por boazinha, mas é muito pior e muito mais radical. E aí tem a esquerda limpinha de sapatênis, que é o Eduardo Leite, que vem com um discurso todo molenguinha, todo bonzinho, mas que na verdade eles servem a esses senhores. E a agenda deles não é a nossa. Tá? Então, meus amores, a gente está em ano eleitoral. E a gente tem essa missão de levar essa informação adiante, mesmo que a gente se incomode com algumas pessoas, mesmo que a gente perca alguns amigos, mas às vezes as pessoas, tu não precisa falar tudo que eu falei aqui, porque as pessoas meio que se chocam, né? A gente fala dando as coisas devagarinho, assim, dando umas pitadas, assim, né? Vejam a série Entre Lobos do Brasil Paralelo, vocês vão ver o ovo da serpente, como foi gestado, desde o início, como foram feitas as mudanças na legislação, até a gente chegar nesse estado permissivo, bandidólatra, e que preserva a garantia dos direitos dos bandidos acima do direito das vítimas,
em todas as ocasiões. As vítimas não têm direitos hoje. Os criminosos têm. A audiência de custódia é uma blasfêmia criada contra a justiça. O policial está lá sentado na frente do bandido, ele não pode abrir a boca para falar. E as pessoas falam, você foi bem tratado, você apanhou, você foi desrespeitado pro bandido. Se ele disser, vale a palavra dele. Vale a palavra dele. E o policial tem que levantar e sair, e vai ser aberta uma investigação. Todos são iguais? Não são, mas deveriam ser. A gente precisa lutar para que isso aconteça. Gente, não é fácil. A gente precisa ser a maioria. A gente precisa ser a maioria, a gente precisa ser a resistência. E a gente precisa eleger a maior bancada de direita conservadora, ficha limpa, que esse país já viu na história do país. Senão, nós vamos perder essa guerra. E é uma guerra. Vocês duvidam que é uma guerra? Não duvidem. Nós estamos numa guerra política, econômica, de narrativas, cultural.